Olá! A carência é um fator que acaba atrapalhando muitas pessoas de terem direito a benefícios. O que muitas pessoas não sabem é que certas doenças dão direito à isenção da carência. Ou seja, a pessoa pode receber o benefício mesmo que não tenha cumprido o prazo exigido para a carência. Mas, doutor, o que é mesmo a carência? Bem, carência é o tempo de contribuição mínimo exigido para se obter certos benefícios do INSS. Ou seja, o segurado precisará fazer algumas contribuições para a Previdência Social para ter o direito de usufruir alguns benefícios do INSS. Para você ter uma ideia, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez exigem carência de pelo menos 12 meses de contribuição. Já para as pessoas que sofrem das doenças que eu vou citar, não será exigida essa carência. Então, doutor, quando o segurado terá direito à isenção? Ou seja, quando o segurado não precisará ter a carência mínima exigida para pedir benefício? Bem, essa isenção ela ocorrerá quando o segurado sofrer acidente de qualquer natureza, sendo acidente de trabalho ou não, bem como nos casos em que for acometido de alguma das doenças que estão na portaria interministerial, uma portaria lá de 2001, ok? Bom, importante lembrar que para ter direito a essa isenção, a doença deverá ter surgido após a pessoa se tornar um filiado do INSS, está inscrito no INSS. Mais uma vez, para que fique bem claro, carência não se confunde com qualidade de segurado, ok? Qualidade de segurado é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de previdência social. Ou seja, é o cidadão que está inscrito no INSS como empregado, autônomo, facultativo e que está pagando em dia. Já a carência é o tempo mínimo exigido para que o cidadão possa começar a ter direito a um benefício. A carência é mais ou menos igual a um convênio médico. Ou seja, quando você contrata um convênio médico, não tem direito no dia seguinte à internação, cirurgia, você não tem toda a cobertura. Só tem direito a emergências no pronto-socorro. Não é assim? Então, a carência do INSS é igual. Quando você começa a pagar, não tem direito a todos os benefícios. Você deve pagar por um certo tempo para começar a ter direitos. Então, esse vídeo trata justamente dessa exceção do INSS. Ou seja, quais são as doenças que eu não preciso esperar um ano ou mais para poder ter cobertura, né? Mas que eu posso ter a carência, né? Mas preciso ter qualidade de segurado, tá? Precisa estar pagando em dia. Pois bem, agora vamos conferir quais são essas doenças que geram a isenção da carência para que o segurado tenha direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vamos lá: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, uma osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação, com base em conclusão de medicina especializada, e hepatopatia grave, doença do fígado. Bem, veja, todas essas doenças que citei são doenças graves. Então, caso seja exigida a carência para requerer um desses benefícios, ou auxílio-doença ou invalidez, quando o segurado for portador de algumas dessas doenças, ele deve buscar os seus direitos.
ok? Não tem carência. Então, novamente, importante a gente lembrar, para ter direito a essa isenção, a doença deverá ter surgido após a pessoa se tornar um filiado do INSS. Tá meio confuso, vou explicar. Por exemplo, a pessoa descobre que está com câncer há 6 meses e decide começar a pagar o INSS para ter direito à aposentadoria ou auxílio-doença. Olha só, não vai conseguir. Por quê? Porque o início da doença, nesse caso que eu falei, ela se deu no início da incapacidade para o trabalho, ou seja, a data de início da incapacidade foi antes, a doença foi antes, ela não tinha qualidade de segurada. E agora ela quer entrar para cobrir uma doença pré-existente. Isso não é permitido. Ou seja, ela entrou para cobrir uma doença que ela já tinha há 6 meses. Agora, uma outra situação, para ficar mais claro. O cidadão está sem pagar o INSS, já contribuiu no passado, decide voltar a pagar. Aí ele pagou 3 meses, começou a sentir umas dores. Aí ele pensa, bom, não posso pedir benefício para o INSS, pois eu não paguei o mínimo de carência exigida, que é mais ou menos 1 ano. Doutor, vamos ver na letra da lei o que a lei fala sobre isso? Olha só, artigo 24 da Lei 8.213. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Lá no artigo 25, a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência depende dos períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Quais são os períodos de carência? Inciso 1º, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 meses de contribuições mensais. Voltando para o nosso caso. No nosso caso aqui, o cidadão voltou a pagar o INSS, mas ele só pagou 3 ou 4 meses. Mas ele fez os exames, aí ele descobre que está com câncer, uma neoplasia maligna. Nesse segundo caso que eu estou falando, ele tem a cobertura do INSS. Por quê? Porque ele tem a qualidade de segurado, ou seja, está pagando em dia. Ele não precisa ter a carência de 12 meses, pois essa doença consta da lista que eu mencionei. E essa doença não é uma doença pré-existente, ok? Ele só descobriu essa doença 3 meses depois que ele estava pagando o INSS, o que é diferente daquela primeira situação. Bom, embora esse rol de doenças que eu falei pareça ser taxativo, ou seja, só aquelas doenças, só as doenças que estão na lista, não é verdade. As doenças análogas às da lista também devem ser consideradas. Então, por exemplo, lá na lista eu tenho neoplasia maligna. Então, não importa que tipo de câncer que seja, pulmão, próstata, de mama, sendo maligno, sendo neoplasia maligna, se enquadra nessa situação. O que a gente deve observar é a gravidade da doença, tá certo? Se você ficou com dúvidas ou não sabe se está nessa situação, né, se está na situação da carência, não abra mão dos seus direitos. Solicite o atendimento com a nossa equipe especialista em causas previdenciárias. Procure um advogado da sua confiança. Faça uma consulta do seu caso concreto. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, continua dando aquele joinha. Compartilhe o conteúdo com os amigos, familiares nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal para ficar atualizado de todos os assuntos, novos vídeos sobre previdência, sobre funcionários públicos. Se você tiver dúvidas e sugestões, pode enviar pelo canal, pelo e-mail ou pela página da web, que é www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.